Boa noite a todos. Mais uma vez aqui às quartas-feiras para o nosso estudo do livro Justiça Divina. Vamos iniciar então o nosso encontro com a nossa oração inicial. Graças a Deus. Pai de amor e de misericórdia, mais uma noite aqui estamos para desfrutarmos do Evangelho de Jesus através da visão do nosso querido Emmanuel. Desde já te agradecemos, Senhor, porque temos certeza que teremos momento de profunda reflexão. Inspire, Senhor, a nossa irmã Lúcia ainda mais nas suas colocações e abra todos os nossos corações e mentes para bem abstrairmos a página que nos foi trazida. Sim, profundamente gratos, Pai. Te pedimos permissão para iniciarmos o estudo desta noite, te dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Regina. Então, hoje a nossa página é de responsabilidade da nossa irmã Lúcia. Eu vou passar aqui os slides para ela, estou colocando. Boa noite. O estudo de hoje, estudo do livro A Justiça Divina, capítulo 74, Contrassensos. Na reunião pública em 17 de novembro de 1961, no livro Céu e Inferno, na primeira parte do capítulo 1º do item 2, nos traz: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me sujem os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera a existência: não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fugiu soberana, exigiu da ostra em que se criara: não te abeijes de mim. Quando o arco-íris se reconheceu, admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera: não me roubes a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Vivemos no livro Céu e Inferno, continuando no item 1 da questão, vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais?
ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizer ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada, dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aparições de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões, de fadiga, para nos ilustrarmos de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo talvez de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto. Por quê? Este vive inteiramente do presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Na leitura número 2, tem. E pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos, forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Ainda consequente é essa outra conclusão. Aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo. Gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? A seleção espiritual prossegue intensa e dramaticamente ocorrendo no mundo. São as leis divinas esculpidas na consciência e, portanto, Deus agindo em nós. Marca do obreiro em sua obra. Isso é uma expressão de René Descartes. Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio, já elas se esquivarem. Se a doutrina
insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sociais. Allan Kardec nos traz uma nota muito interessante em relação a isso. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo disso, o moço, para logo, abandonou os estudos e entregou-se aos excessos de todo o gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Que o niilismo nada mais é que um egoísmo. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou da inutilidade da presente existência. E, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que possa diminuir minhas forças. Qual dessas doutrinas é preferível? Allan Kardec ainda nos traz aqui uma posição muito clara em relação a isso. Se esse moço fora espírita, ele teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nessa vida, do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto. Né? Porque esse vive inteiramente do presente, na satisfação dos apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Então, a realidade do nosso estudo de hoje é que não podemos ser egoístas, pensar somente em viver o momento. Vou viver, vou aproveitar, vou curtir, vou fazer, vou acontecer. Por que não vou me dedicar àquele irmão necessitado? Por que não vou me dedicar em fazer o bem para alguém? Por que não vou me preocupar com o meu semelhante que está ali à espera de um conforto, de uma palavra de carinho? Realmente são contrassensos que o nosso estudo de hoje traz para nos pôr à prova, para fazer com que possamos despertar em nós esse sentimento de companheirismo, cooperativismo, empatia para com os semelhantes, e viver também aqui, nessa vida, pensando em melhorar, para que na outra a gente já tenha um fardo mais leve do que esse que nós estamos carregando hoje. Tá bom? Então,
É esse o nosso estudo de hoje. E aqui eu aproveitei para colocar, porque eu gosto muito dessa mensagem da Casa do Conselheiro: ser humilde sem baixeza, não termos orgulho vão, perdoar a quem nos fere, porque toda culpa tem perdão, dar a todos bons conselhos, cuidar dos pobres doentes, amparar quem seja fraco, mostrar luz ao descrente. Essa é a missão, conselheiro. Emmanuel, também tirei um trecho aqui de Emmanuel, e lembremos-nos que não há céu para quem não edificou um paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. E assim termina o nosso estudo de hoje. Certo? Vamos fazer a nossa prece para depois a gente ficar à vontade, né, para conversar mais. Tá bom. Agradecemos aos bons espíritos, aos espíritos amigos da Casa do Conselheiro que estiveram conosco no estudo de hoje. Rogamos-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao retornar às nossas atividades, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Lúcia, por nos trazer essa página tão preciosa de Emmanuel, esse estudo mais uma vez do livro Céu e Inferno, nos ajudando, né, a refletir nessa noite. Eu fiquei pensando que quando Emmanuel traz essa visão poética dele, né, ele faz aí uma poesia com exemplos figurados, né, da natureza, mas que mostra a ingratidão, né, de muitos, e a ingratidão que pode estar em nós, em cada um de nós, quando fica cobrando, né, do outro, né, o outro, a lama no meu pé, isso, aquilo, olha. Então, ele faz essa visão poética até que suaviza, né, vamos dizer, né, como um eufemismo, diante da questão muito séria que é a nossa ingratidão. Olha, a sua madrinha está aqui. Temos de pensar que nós somos frutos de tantas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, né? Nossos pais, nossos professores, amigos que nos acolheram, nos deram um ombro amigo, né? E quantas vezes que eu fiquei pensando nisso, né? Quando ele vê essa visão poética que aí a árvore, um e o outro fica reclamando, né? Não percebe que somos frutos de tudo verdade. isso, dessa beleza toda. Então, e é aí, né, quando você traz aí todo o Céu e Inferno, nessa introdução, né, do livro Céu e Inferno, que essa crença no nada, no niilismo, que é a crença no nada, acaba fazendo com que a gente seja ingrato, porque a gente nem acredita naquilo que nos fez, né, naquelas situações que nos fizeram crescer, porque, na verdade, todos esses instrumentos da vida, todas essas pessoas foram instrumentos de Deus. E se a gente não percebe isso, a gente só vive um nada, a gente só acha o quê? Vai viver no orgulho, né? Como você falou muito bem, né, Lúcia, sobre essa questão do orgulho, né? A gente vai viver no orgulho, porque achamos, cada vez mais com a nossa inteligência, sabemos muito e somos frutos só da nossa inteligência e de nós mesmos.
muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse estudo, por ter nos trazido essa página tão belíssima, né? E fica aí Muito aberto obrigada. para quem quiser abrir o microfone, podemos falar que temos tempo aí. Gratidão, Lúcia. Eu fiquei aqui pensando que todo esse contrassenso, na realidade, vem do nosso egoísmo, né? Eu só quero ver eu, só importa o meu interesse, a minha necessidade, é sempre o eu, né? A questão do egocentrismo. Então, todo esse contrassenso está baseado, pautado nesse profundo egoísmo. O Emmanuel traça isso claramente no seu último parágrafo, né? Se nós não fôssemos egoístas, nós iríamos perceber toda a colaboração e toda a necessidade que temos um para com os outros. Que seria de uma reunião se nós fôssemos só um? Nós, para estarmos aqui hoje reunidos, precisamos pelo menos ter dois, né? Para ser uma reunião. A gente está interligado, mas quando a gente crê no nada, o outro realmente não me importa. Eu vou ser sempre o eu. Né? Eu em primeiro, porque o próprio texto Kardec ele vem lembrando que nega o próprio Deus. Então, ele nega ao Criador, né? É a criatura negando o seu próprio Criador. E eu adorei quando eu vi que você trouxe a receita do bolo, que são os versos do Conselheiro. Se nós fizéssemos exatamente o que o Conselheiro descreve como missão dele, mas que na realidade é de todos nós caravaneiros, a gente ia deixar esse egoísmo de lado. Tá? Verdade. E a gente ia agradecer muito a Deus a oportunidade de juntos podermos crescer e caminhar. Excelente reflexão da noite. Muito bom. Obrigada. Obrigada também. Gratidão. Você abriu, Valéria completou maravilhosamente toda essa questão. A Regina acrescentou, acho que foi despertando as visões, né? O ego, a gente vai devastando ele com o tempo, com as encarnações. Nós vivemos numas eras anteriores em que o ego era muito importante. Quando a gente coloca aquela questão do humildes, né? Aqueles os espíritos, como é que Jesus colocava? Aqueles espíritos fracos, né? O que tem menos espírito, porque antigamente se dizia que as pessoas que tinham o espírito da guerra, o espírito da inteligência, e eles adoravam o ego deles mesmos. Então nós viemos de uma sociedades anteriores que faziam isso, né? Que elevava as pessoas pelo que elas eram, não pelos que elas são, pelo que elas são, na verdade. Eles tinham que buscar admiração para se sentir nobres, para se sentir diferenciados. E vai durar uns milênios, para que a gente vá devastando tudo isso dentro de nós. Tentando, hoje em dia já se fala no todo, você faz parte de uma sociedade, você não é o diferencial da sociedade, você tem a sua inteligência e usa a sua inteligência para se envolver dentro dessa sociedade, para fazer parte dela, e não se querer ser um prego admirado, o mais exaltado e o mais sublimado. Então, acho que o Mano veio trazer essa colocação, e isso a gente percebe o quanto o nosso ego ainda é grande. E aí, ouvindo o Conselheiro, né, a gente pensa, nossa, tem que dar muita martelada nesse meu preguinho, porque essa humildade que a gente tanto precisa ter para poder realmente fazer o que tem que ser feito, é bem interessante mesmo. E a gente, às vezes, vendo aquilo que o Emmanuel colocou ali, aquela historinha toda, a gente, às vezes, até se encaixa, ou já se encaixou, né, no que foi dito ali. Então,
Nessa encarnação, a gente às vezes percebe o quanto a gente precisa ainda se melhorar. Então é um alerta mesmo, um chamativo, assim, olha, desperta tu que dormes, acorda para a realidade maior, porque você sem Deus não é nada, e você sem Jesus, sem buscar esse caminho, você também não vai chegar a lugar nenhum. Então isso já é um começo do nosso despertar para a gente ver que esse é o caminho da humildade, é o caminho da resignação, de ajudar o irmão, isso nos fortalece, nos dá. Quando a gente está em ação, no trabalho, como isso nos é gratificante. E a gente fica doido para voltar lá de novo e fazer tudo de novo, porque a gente não pensa que vai fazer alguma coisa e não faz nada. Na verdade, a gente que recebe. Então, é isso que eu queria dizer. O texto nos chama a coerência, né? Porque os contrassensos justamente é o oposto disso, né? Nós temos que ser coerentes com aquilo que professamos. A gente vê hoje tanta guerra em nome de Cristo, né? Quantos cristãos se matando em nome de Deus, que não tem nada a ver, né? É um contrassenso você matar em nome de Deus. É um contrassenso você ir contra o irmão em nome de Deus. Então, a gente tem que pensar em nós mesmos, no nosso dia a dia, né? Nesses contrassensos, naquilo que a gente pode não estar sendo coerente com aquilo que professamos, né? Nossa A vivência. atitude nossa, né? Está de acordo com aquilo que a gente diz professar, com aquilo que a gente prega. A gente, então, que fala, né? Fica mais claro ainda, né? Problema sério, né? A gente que fala é um problema sério. É um problema sério, né? Porque você fala, mas você está fazendo o quê? Temos que estar muito atento a isso, né? Por isso que eu choro. Porque é muito difícil viver. E aí a gente vê as nossas falhas e isso dói. Mas é assim, a gente tem que ir se lapidando, né? Como a Miriam acabou de falar aí, né? De encarnação em encarnação, a gente vai se lapidando. Verdade, né? A gente tem que ter paciência e compaixão de nós mesmos. Não existe essa mudança. A gente é muito cruel. Nós somos muito cruel conosco, sabe? E a gente tem que ter compaixão conosco, porque a gente erra muito e parar. E quando você se der conta que errou, reflete, vê, de novo. Mas vamos lá. Mas errou menos que ontem. Com menos intensidade. Uma mudança muito brusca, desconfie. Oi? Será que ela é verdadeira? Uma mudança muito brusca, assim, da água para o vinho, desconfia. Será que ela é verdadeira? Né? Porque a mudança ela é lenta, é um processo que tem que vir de dentro, então é uma questão muito lenta, realmente. Ficou assim, de repente, ficou tão bom, né? Estende o alerta. Diga aí, meus amores, tia Leilinha, seu aí, nossa juventude. O niilismo, ele leva a luta de amor, que acha que vai terminar tudo, então pode se fazer tudo, esquecendo que vai responder por cada ato que fizer, né? Esse é o grande perigo do niilismo, é esse. Verdade. Diga, meu cabelinho branco lindo. Tá só na reflexão, né, Leilinha? Tem que abrir o microfone, amor. Só tem eu de cabelo branco? Então, já falaram bastante. Olha, eu tenho coisa, bastante aqui, mas o seu é o mais bonito. O meu tem bastante, mas ainda... O meu é original, Leila. Pois é. O nosso tá camuflado. Um dia eu chego lá. É verdade. Mas então, aí vocês já falaram bastante coisas, né? E a gente sabe que o egoísmo, ele mostrou diversos tipos, né? A gota, a pérola, o tronco, como nós todos. Cada um é cada um. Agora, o egoísmo é terrível, porque, veja bem, o egoísmo não nos deixa evoluir. A gente fica preso em nós mesmos. E nós temos um objetivo, todo mundo sabe disso.
Não podemos ficar ali nos bajulando, achando que nós somos o melhor e os outros não têm nada para oferecer, né? Então, o egoísmo nos atrapalha muito, muito. Então, eu vou falar aqui umas coisinhas que eu li de Emmanuel, que diz assim: ação e caminho, pelas próprias obras. A gente só pode mostrar o que é pelas próprias obras. Não é falando que o outro não pode chegar perto, o outro é isso ou aquilo. Não é julgando o outro. Em qualquer tamanho que a gente está, em qualquer situação evolutiva, nós podemos saber, ter certeza que é pelas próprias obras que nós vamos nos mostrar. O mundo é oficina, o corpo é ferramenta, a existência é oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir, o pensamento escolhe, a ação realiza. Mas somos nós é que nos conduzimos. E se estivermos presos no nosso egoísmo, vamos ficar estagiando sempre no mesmo lugar, sem caminhar para a frente e para o alto. Que lindo, amei. Adorei também. Ela fechou com chave de ouro. Por isso que a gente quer que ela fale. Ela fez a síntese de tudo e toma. Tá vendo? Cada coisa que eu pensei foi falada antes. Aí eu falei assim, agora, o que eu vou falar? Me pegaram de Pronto aí. surpresa, né? Fez o Mas você desfecho, é o tinha a cume, né, carta da na experiência. manga, ó. Muito. A que estava na manga. E assim, todos nós, mais uma vez, eu venho com o tema da gratidão, porque temos que ser gratos a cada um que participa aqui nas quartas-feiras, dando, né, o seu tudo, mesmo achando que é fazendo coisinha pequena, mesmo achando que está fazendo pouco, mas está fazendo muito, porque está dando de si, e assim a gente consegue partilhar. O que seria das nossas quartas-feiras se não fossem vocês, nós? O que seria das quartas-feiras se não tivesse sido convidada? Pois é. Oh, Mas tem que ter a resposta, né? A pensar se nós não tivéssemos nos proposto a fazer esse tipo de coisa. Comer um pouquinho, tentar fazer algo. É por aí que a gente começa a refletir. Esse é um exercício muito, muito importante. Às vezes, não sei, não falo, não sei fazer isso. A gente sabe muita coisa, então a gente tem que compartilhar e trocar, porque um vai aumentando, vai crescendo aí. A Leila estava com uma carta na manga que fechou numa boa. Então fica aí a nossa mensagem para aqueles que vão ver esse vídeo, para aqueles que estão aí atrás, né, das câmeras, que venham participar conosco. Estamos esperando vocês que estão assistindo no pós, para que venham participar com a gente e dar o tudo de nós mesmos. E quarta-feira nos encontramos de novo, certo? Certo. Viu? Até quarta. Obrigada, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Lúcia, pela página. Muito obrigada, Valéria. Gratidão mesmo, tá? A todos vocês pela oportunidade. Tchau. Tchau, Tchau, querida. Tchau.